E hoje a gente vai fazer o nosso passeio um pouquinho diferente. Eu tô aqui com o meu hijab pela primeira vez. A gente vai visitar uma mesquita que é a Mesquita Nacional e também vai visitar o Museu de Arte Islâmica. A gente está aqui do ladinho da mesquita. A gente veio de Grab, dá mais ou menos uns 10 minutos da nossa casa. E é lindo o caminho, é muito bonito, é impressionante o tamanho disso aqui. E eu quero mostrar hoje para vocês as belezas da cultura islâmica aqui da Malásia. Vem comigo para essa imersão impressionante. No coração vibrante de Kuala Lumpur, entre o verde tropical e o brilho dos arranha-céus, existe um refúgio de paz e contemplação. A Mesquita Nacional da Malásia, ou Masjid Negara, é mais do que um símbolo religioso. Ela representa a alma de um país moderno que, sem abandonar suas raízes, escolheu caminhar entre tradição e inovação. E eu achando que ia me passar por muçulmana. Cheguei, trabalhava no hijab, toda na beleza e nada mais, nada menos que a moça disse nada de blusa para dentro da calça, nada de cinto, não pode marcar a cintura. Bom, chegamos e aí eu vou mostrar um pouquinho para vocês desse lugar gigante. Inaugurada em 1965, poucos anos após a independência da Malásia, a Mesquita Nacional nasceu como um marco de unidade e fé. O seu nome, Mesquita da Nação, reflete o desejo de um povo de construir uma identidade própria, muçulmana sim, mas também aberta à diversidade cultural que define a Malásia. Ela combina o modernismo europeu dos anos 60 com a estética islâmica tradicional, num equilíbrio raro entre espiritualidade e contemporaneidade. A primeira impressão é arrebatadora. Diferente das cúpulas redondas comuns nas mesquitas clássicas, a cúpula principal da Masjid Negara tem 16 pontas. Cada uma simboliza as 13 províncias da Malásia e os 3 territórios federais. Vista de cima, ela parece uma estrela que abraça a cidade. Ao lado, um minarete de 73 metros ergue-se como um farol espiritual, com uma base quadrada, símbolo da estabilidade da fé. As dicas práticas são: a Mesquita Nacional é de acesso gratuito, ela é aberta todos os dias para visitantes de todas as religiões, há voluntários dispostos a explicar com paciência e hospitalidade os princípios do Islã e a importância da mesquita para a vida malaia. Antes de entrar, nós somos convidados a utilizar as túnicas, né, e coberturas para respeitar o código de vestimenta desse lugar que é sagrado. Essa atenção ao detalhe é parte da experiência e é um gesto de respeito mútuo que transforma a visita em um verdadeiro encontro cultural. Quando a gente chegou aqui na mesquita, um senhor veio conversar com a gente, perguntar o idioma que a gente falava, de onde a gente era, apresentou um pouco do que é a religião muçulmana, quais são os hábitos de oração, e perguntou se eu tinha interesse em aprender mais, em conhecer um pouco mais. Na verdade, ele tentou fazer com que eu me convertesse imediatamente, o que me deixou um pouco mais arisco, mas eu
particularmente sou bastante interessado em temas religiosos, em coisas do tipo. Então eu aceitei as palavras, ouvi com bastante atenção. Ele deu bastante folhetos, mas o que eu gostei mais foi o Alcorão. Então a gente vai caminhar um pouco mais pela mesquita, olhar o lugar e quem sabe até participar de algum momento de oração. E esse é um espaço importante para o povo malaio e para o povo muçulmano. Então aqui você vai encontrar muitos muitos Alcorão em diferentes idiomas. Você vai encontrar também as galerias contando um pouco da história de lideranças importantes dessa mesquita desde os anos 60 até a atualidade. Há peças de roupa, há também os espaços e explicação sobre quais são os espaços de acesso dos homens e de acesso das mulheres. Há uma vegetação bonita, diferenciada, e para quem viaja em busca de cultura, espiritualidade e significado, esse é um daqueles lugares que deixam uma marca. Então, se você vier a Kuala Lumpur, venha com tempo, tire os sapatos, respire fundo e deixe a calma desse lugar te mostrar um outro ritmo do mundo. A gente tinha começado a falar a respeito do senhor explicando um pouco sobre a religião, que ele forçou um pouco a barra para se converter, mas foi bem engraçado que ele, né, explicando que em 30 segundos tu já te converte em muçulmano, é só repetir as palavras que eu digo, vem aqui comigo, e eu só pensando, né, 30 segundos para se converter em muçulmano tá barato demais. E cá entre nós, a Bruna ficou muito bonita de véu, então de hijab. Então não seria nada mal ver ela assim todo dia. Não, mas falando sério, é muito bonito o lugar, o jeito como as pessoas falam, passa uma tranquilidade, passa assim, não sei. A gente tem um monte de preconceito, um monte de visões, né, estereotipadas a respeito dos muçulmanos. E nem tudo é tão estereotipado assim, só que a gente precisa conhecer um pouco mais para poder ter mais propriedade para falar das coisas. Mas o discurso, o jeito que se fala, passa uma tranquilidade, passa umas coisas muito boas. Enquanto a gente estava lá dentro da parte onde reza mesmo, veio um outro senhor conversar com a gente e falou sobre conselhos matrimoniais. Então, tudo passa sabedoria, tranquilidade. Bons ensinamentos. E uma das coisas geniais desse lugar a gente já gravou muitos vídeos aqui em Kuala Lumpur e sempre falando o quanto é quente e úmido e como é difícil isso. E uma maneira de refrescar nesse que é um lugar gigantesco. Essa mesquita é projetada para receber até 20.000 pessoas e é uma maneira dela ser mais fresquinha e agradável são essas piscinas ao redor e é impressionante como basta olhar para o Pedro.
É impressionante como aqui tá fresco e agradável, mesmo estando 34, 35 graus em Kuala Lumpur. Então essa água aqui, mesmo que bata sol, mesmo que essa água já esteja quente, permite que o piso seja bem fresquinho e tenha uma brisa bem leve, bem gostosa, que dá uma experiência muito boa mesmo. Então aqui, bem na entrada, a gente tem de um lado túnicas e lugares para colocar os calçados, e do outro lado a gente tem umas construções antigas que eu ainda não identifiquei se era uma antiga mesquita, se é uma escola, o que que é. É um prédio muito bonito e gigante, assim, bem imponente, que vai um lado inteiro do quarteirão. E agora a gente está aqui na parte de baixo, já fez toda a visita pela mesquita, e aqui na parte de baixo a gente vai olhar um pouco dessas fontes, e há alguns, como é o nome? Parece um coreto, essas lindas, umas pequenas tendas bonitas, com essa vista impressionante, com um monte de palmeiras e uma vista privilegiada para esse que é o prédio, o segundo prédio mais alto do mundo, que se chama Merdeka 118. Merdeka em malaio significa independência, e é um prédio que faz seu design imita uma mão estendida para cima, gritando independência. Então, tendo saído da mesquita, não tem erro, é só seguir sempre reto para cima. Um minutinho depois a gente chega no Museu de Arte Islâmica, que é um lugar lindíssimo. Há estacionamento, é possível chegar então de Grab, que é esse carro por aplicativo comum aqui na Ásia. Chegando aqui, muito facilmente você faz a compra, é possível pagar em dinheiro ou cartão por aproximação também, não tem erro. O valor para turistas adultos é de R$20, crianças até 6 anos é gratuito. E para malaios o valor é de R$10. Perdão, de 10 ringgits, não reais. A visita, em teoria, é de 3h30. Vamos ver se a gente vai conseguir olhar tudo, passear por tudo. Há algumas exposições que são permanentes, de roupas, joias e artefatos históricos. Fundado em 1998, o Museu de Arte Islâmica aqui em Kuala Lumpur, Malásia, guarda hoje mais de 7.000 artefatos que vão contando a história, do islamismo em diferentes lugares do mundo. China, Índia, África do Sul, Espanha, diferentes lugares, passando por arquitetura, moda, tapeçaria, manuscritos do Alcorão. Além disso, há diferentes obras de arte de diferentes lugares do mundo, muitas joias de países diferentes. Eu vi coisa até do Turcomenistão e eu vou mostrar tudo para vocês.
Vem comigo para esse passeio incrível. In the stillness of the night I bow low. Whispers rise where only Allah can know. Subhana Rabbi al-Ala, my soul flows. Allahu Akbar, hearts alive. In sujud we leave the world behind. Ya Allah, Ya Allah. E depois de uma imersão pelo universo das especiarias, nós nos encaminhamos para a segunda galeria, a Galeria Especial, que durante o primeiro semestre de 2025 recebeu uma mostra chamada Oceans That Speak. Essa mostra mergulha nas origens do mundo malaio-islâmico, revelando como o Islã se espalhou pelo Sudeste Asiático, através das rotas marítimas que conectavam o Oceano Índico ao Mar do Sul da China. É uma viagem pelas águas que não apenas transportavam mercadorias, mas também ideias, fé e cultura. Mais de 100 artefatos compõem a exposição, vindos de países como a própria Malásia, Indonésia, Brunei, Singapura, Tailândia, Filipinas, Índia, China, Turquia e Arábia Saudita. Entre as peças em destaque está esse portão aqui, javanês, lá do século XIX. Ele é conhecido como Jebiok. Eu vou deixar o nome escrito aqui. Every step to prayer, my heart's door swings wide, a path of peace where I confide. Your mercy endless like the tide. Ya Allah, hear my plea between you and me. Outros objetos, como porcelanas chinesas, com inscrições árabe, tecidos tradicionais, armas cerimoniais, peças de metalurgia, vão mostrando a riqueza das trocas culturais e comerciais entre o Oriente Médio, a Ásia e o arquipélago malaio. A narrativa da exposição é organizada em 6 seções temáticas, que abordam desde o mapeamento das rotas marítimas, o papel das cidades-portos, até a influência dos estudiosos islâmicos nas redes de conhecimento religioso e os impactos da colonização europeia. Oceans That Speak é, acima de tudo, uma celebração das conexões entre povos, oceanos e culturas, que moldaram a identidade do mundo malaio-islâmico. Um lembrete de que a história, assim como o mar, é feita de encontros, movimentos e troca constante. Falando nisso, bora para a próxima etapa desse passeio? In the stillness of the night I bow low. Whispers rise where only Allah can know. Subhana Rabbi al-Ala, my soul flows. Allahu Akbar. E agora já sem o meu hijab, porque é muito calor, agora que a gente já está aqui no museu, eu quero mostrar algumas dessas peças dessa exposição permanente, que são joias de diferentes lugares do mundo. Então, há muitas delas que são aqui do arquipélago malaio, outras são do Turcomenistão, Marrocos, China, e vão contando um pouco dessa história impressionante. No coração do Museu de Arte Islâmica aqui da Malásia, existe um espaço que brilha literalmente, a Galeria de Joias. Localizada no nível mais alto do museu,
Ela reúne peças extraordinárias que contam a história do luxo, da espiritualidade e da arte no mundo islâmico. Nessa galeria são expostas joias vindas de diferentes regiões, muitas delas da Índia e da Pérsia durante o Império Otomano, do Sudeste Asiático. São colares de ouro cravejados com esmeraldas e rubis, braceletes trabalhados com detalhes minuciosos e pequenas caixas e adornos que impressionam pela sofisticação e pela técnica. Cada peça revela a habilidade dos artesãos e o valor simbólico que as joias tinham nessas culturas. Muitas eram usadas não apenas para beleza, mas também como amuletos de proteção e símbolos de poder e fé. Allahu Akbar, hearts alive. In sujud we leave the world behind. Ya Allah, Ya Allah. Entre os destaques da coleção estão um bracelete de ouro datado do século XI e um colar pertencente a um imperador indiano lá do século XIX. Cada uma das obras é um testemunho da diversidade estética e da riqueza cultural que caracterizam o universo islâmico. Visitar a galeria de joias é mergulhar em séculos de tradição, refinamento e significado. Um lembrete que, muito além do brilho do ouro e das pedras preciosas, o verdadeiro valor dessas peças está nas histórias que elas carregam. Allahu Akbar, hearts alive. In sujud we leave the world behind. E esse é um dos marcos da arquitetura islâmica, são essas janelas lindíssimas. A gente via muito isso na Andalucia, essa influência muçulmana. E aqui, então, a gente consegue ver a beleza desses adornos ao redor das janelas. A arquitetura muçulmana tem muito disso, dessas janelas esculpidas com muitos detalhes, com muita beleza. Every step to prayer, my heart's door swings wide. E aqui todos são quadros de origem indiana, de diferentes lugares da Índia, contando um pouco da história do Islã nesse país que é tão dividido entre islamismo e hinduísmo. Ya Allah, hear my plea between you and me. Para depois de passar pelas seções de China, Índia, com artefatos de guerra, com algumas joias, nós viemos para uma seção que é repleta de manuscritos do Alcorão. E é muito bonito mesmo. E a energia do lugar é impressionante, o respeito das pessoas pelo lugar. E um ponto que eu preciso comentar, que é para mim muito marcante, sempre que a gente vai a algum museu, é como é legal que as famílias trazem as suas crianças para cá. As crianças para terem essa experiência de conhecer, de aprender, de estudar sobre a sua cultura ou sobre culturas diferentes. Nós vimos essa mesma prática acontecendo na França, na Espanha, na Inglaterra. E não tem como não se impressionar. Eu tô aqui caminhando e eu olhei sem querer para cima. E olha qual é a vista. O acervo do museu vai muito além da beleza estética.
Em outra seção, dedicada à ciência e ao conhecimento, estão expostos instrumentos astronômicos, como os astrolábios. Você já ouviu falar na escola, mas nunca viu um na vida, e a gente pôde ver aqui. Os astrolábios são ferramentas fundamentais para os estudiosos muçulmanos na Idade Média. Um dos destaques é um astrolábio do Império Mongol, datado do ano de 1657. Outro artefato notável é um compêndio de astronomia e astrologia do ano de 1347, vindo de Charis, na antiga Pérsia. Essas peças revelam a profunda relação entre fé, arte e ciência na civilização islâmica. Juntas, as galerias de manuscritos e de instrumentos científicos mostram que o conhecimento para o mundo islâmico sempre foi uma forma de arte e uma expressão da espiritualidade. Entre as várias galerias do Museu de Arte Islâmica, uma das mais impressionantes é, sem dúvida, a galeria dedicada à arquitetura islâmica. Um espaço onde maquetes e miniaturas de mesquitas do mundo inteiro ganham vida diante dos olhos dos visitantes. Logo que a gente entrou, já foi possível fazer uma verdadeira viagem sem sair do lugar. As maquetes em escala detalham algumas das construções mais emblemáticas do mundo islâmico, como a Masjid al-Haram, que é em Meca, a Mesquita do Cairo e até mesmo o majestoso Taj Mahal em Agra, lá na Índia. Cada modelo revela não só a grandiosidade das estruturas originais, mas também o refinamento artístico e o domínio técnico dos arquitetos muçulmanos ao longo dos séculos. Uma coisa interessante que a gente descobriu por aqui é que a arquitetura islâmica foi reinterpretada em diferentes regiões, desde as mesquitas monumentais do Oriente Médio às construções de madeira e bambu no Sudeste Asiático e na China. Essas adaptações mostram a capacidade do Islã de dialogar com as culturas locais, mantendo a sua essência espiritual e estética. Além das maquetes, a galeria apresenta fragmentos arquitetônicos, relevos, painéis decorativos e inscrições caligráficas que ajudam a compreender os elementos que compõem a identidade visual de cada uma dessas mesquitas, como, por exemplo, os domos, os minaretes, os pátios e os arabescos. Esses simbolizam a conexão entre o céu e a terra. Mais do que uma exposição de modelos em miniatura, essa galeria é uma celebração da diversidade e da unidade da arte islâmica. Em poucos passos, nós percorremos por séculos de história, atravessamos continentes, observando como a fé e a beleza se entrelaçam em cada traço, em cada curva e em cada cúpula. É uma experiência que convida não apenas a admirar, mas também a compreender o espírito que move a arquitetura islâmica, a busca pela harmonia entre o divino e o humano.
Então, já nos direcionando para o final desse passeio, quero apresentar para vocês algumas cenas, alguns trechos que nós gravamos na Galeria das Cerâmicas, que é uma das mais encantadoras do museu. Ela abriga uma das coleções mais ricas do museu, reunindo peças que atravessam séculos e continentes. As vitrines exibem uma impressionante variedade de objetos, tigelas decoradas com caligrafia árabe, cerâmicas de lustre metálico vindas do Irã e as famosas peças de Iznik, do antigo Império Otomano, conhecidas por suas cores vibrantes, padrões florais e refinamento técnico. Cada uma dessas peças carrega um pouco da história da arte islâmica, em que a beleza e a funcionalidade se unem de maneira harmoniosa. Entre as peças é possível encontrar porcelanas chinesas da dinastia Ming, produzidas especialmente para o mercado islâmico, adornadas com inscrições em árabe e motivos geométricos. E esses objetos revelam como o comércio e a fé ajudaram a moldar estilos e técnicas que transcenderam fronteiras. E por mais filosófico que pareça, a verdade é que para nós, nessa sessão, cada jarra, tigela ou prato demonstrou ser a testemunha de como o artesanato islâmico uniu arte, espiritualidade e ciência dos materiais para criar algo que continue a inspirar até hoje. Esse é um espaço onde o olhar se encanta, mas também aprende sobre a história, sobre as trocas entre civilizações e sobre a beleza que nasce do encontro entre culturas. E depois desses passeios todos, nada mais natural que vir comer uma comida boa de verdade. É bem estourado na internet esse shawarma chamado Damascus. E a gente pediu 2 grandes de frango com adicional de queijo e uma Coca Zero para complementar. Será que faz sucesso? Daquele lado, fila enorme esperando para conseguir uma mesa para poder entrar. E desse lado aqui, todo mundo que fez pedido esperando pelo seu lanche.